Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. E no vídeo de hoje eu finalmente vim aqui gravar um vídeo que na realidade eu fui marcado pela Samantha Belletti pra fazer esse vídeo faz acho que uns 3 meses. E agora que eu vou fazer, demorou, mas veio. Que é um vídeo falando sobre os livros que mais marcaram minha vida. Mas antes da gente começar o vídeo, já clica no joinha pra você não se esquecer lá no final. E se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito importante, todos os livros que eu for citar aqui nesse vídeo, eles vão estar com o link pra comprar na Amazon aqui no box de descrição. Então, caso você se interesse em algum deles e queira adquirir algum, o link tá aqui embaixo. Eu vou deixar também o meu link geral pra você comprar absolutamente qualquer coisa que você quiser na Amazon. Comprando com esse link você vai me ajudar e você não vai pagar absolutamente nada mais por isso. Então, por favor, compra com o meu link. Já queria dizer que hoje eu tô gravando sem iluminação, porque minhas duas luminárias quebraram. Então, assim, oremos, né, pra ficar uma coisa ok, uma coisa decente. Eu separei aqui alguns títulos de livros, tá bom? E eu vou citando esses livros de acordo com a ordem cronológica, digamos assim, né? A ordem de leitura. Então, vou começar pelos que eu li primeiro e vou terminar com as minhas últimas leituras. Que, enfim, tem até livros que eu li esse ano também nessa lista. Eu não sei se eu já falei aqui em algum vídeo, mas quando eu comecei a ler, acho que eu comecei a ler mais ou menos com 12, 13 anos. E naquela época livros eram muito caros, né? Então não era uma prioridade, então a gente não comprava livros naquela época. Então eu utilizava muito a biblioteca da minha escola. E foi lá nessa biblioteca que eu acabei descobrindo O Pequeno Vampiro, da Angela Sommer Bondenberg. O Pequeno Vampiro foi muito importante pra mim, porque foi a série de livros que, eu não vou dizer que me introduziu no mundo da literatura, mas foi um dos primeiros livros que me chamou a atenção. Porque ele era um livro infantil, ele é um livro com muitas ilustrações. E eu lembro que na biblioteca da minha escola tinha várias edições do Pequeno Vampiro. Então era extremamente fácil de alguém se interessar justamente por saber que era uma série e não um livro único. O Pequeno Vampiro ele vai contar, se não me engano, a história de um humano que ele conhece um vampiro, né? Um belo dia ali, ele tá em casa e esse vampiro entra na casa dele através da janela do quarto dele. E eles viram amigos, né? Tem uma parte em que ele vai pro covil dos vampiros e ele descobre que os vampiros dormem em caixões. É incrível mesmo. É o tipo de livro que eu lia, tipo, de noite aqui no meu quarto. Eu ficava imaginando o Pequeno Vampiro vindo aqui, eu indo pro covil conhecer a família do Pequeno Vampiro. E com certeza é um dos livros que eu vou me lembrar e guardar com muito carinho na minha memória, porque foi muito importante pra mim. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, eu também li ele emprestado da biblioteca. Depois de alguns bons anos depois, eu consegui comprar esses livros, que é a série de Harry Potter, escrito pela Britney Spears, como vocês podem ver aqui na capa. Harry Potter eu conheci primeiro, é claro, pelos filmes. Eu acho que muita gente conheceu Harry Potter pelos filmes, pelo menos a galera da minha época. E quando eu descobri que Harry Potter tinha livro, eu fiquei muito chocado. Só esse volume, A Pedra Filosofal, eu já devo ter lido ele no mínimo umas 20 vezes, porque era muito difícil de eu conseguir terminar um livro naquela época. Harry Potter já era um livro um pouquinho maior. Essa minha edição, ela não é uma edição assim tão grande. Mas na outra edição que eu li, que é a edição mais clássica, era um livro um pouquinho maior. E eu não conseguia chegar até o final desse livro. Quando eu consegui terminar ele pela primeira vez, eu fiquei muito feliz. Porque, cara, eu tinha conseguido ler um livro grande. Vocês têm noção? E foi então que eu me apaixonei demais pela série e me apaixonei cada vez mais pela história de Harry Potter. Eu vou dizer pra vocês que a série de Harry Potter foi a série que realmente me introduziu de verdade no mundo da leitura. E foi a partir dessa história que eu fui procurar outras histórias mais ou menos nesse estilo. E foi então que eu conheci Percy Jackson, do Rick Riordan. Percy Jackson foi uma série também que eu me apaixonei demais enquanto eu estava lendo. Na época que eu peguei ele pra ler, tinha só o primeiro filme e eu não sei se eu já tinha assistido. Mas eu lembro que Percy Jackson, pra mim, ele foi uma história muito visual. Eu consegui enxergar muito o que estava acontecendo ali, sabe? Foi a primeira série que eu li, digamos assim, que eu não tinha outras bases, assim, eu não tinha outras formas de imaginar essa história. Até porque só existia o primeiro filme de Percy Jackson, então quando eu li o segundo livro não existia o segundo filme. E essa também foi uma série que eu li emprestado da biblioteca. Eu lembro que os livros que eu pegava de Percy Jackson, eles estavam surrados, assim, detestáveis, o estado deplorável mesmo. Tinha um, gente, que ele tava parecendo que tava comido, tipo, aqui a borda estava comida, entendeu? Não tinha mais isso daqui. Essa parte inteira aqui tinha ido embora. O próximo livro é A Culpa é das Estrelas, do John Green. A Culpa é das Estrelas tá aqui nessa lista porque foi o primeiro livro que eu li e que me fez chorar. Eu não imaginava que eu ia conseguir chorar lendo um livro. O ato de você ler uma página e, teoricamente, tudo estar bem, né? Tudo estar ali, presente na história. E você vira a página e já não tá mais tudo bem, tipo, já cagou, a merda já aconteceu faz semanas.
É muito chocante, foi muito chocante pra mim. Eu lembro que na época que eu tava lendo esse livro, a minha cama, ela ficava aqui, né, do lado de onde tá aqui essa mesa. Eu lembro muito bem que eu tava, tipo, deitado, lendo, assim, eu chorando, e lendo, e chorando, e... Meu Deus do céu, que triste. Esse foi o livro que eu peguei emprestado com uma colega de escola, né, no ensino fundamental ainda. Eu acho que eu demorei, acho que o quê? Uma semana pra ler, porque ela queria o livro dela rápido, então eu tive que ler super rápido esse livro. O próximo livro é Anjos e Demônios, do Dan Brown. Vamos lá, porque agora a gente entrou num momento delicado do vídeo. Anjos e Demônios foi um livro que eu também li enquanto eu estava ali nessa época de ensino fundamental. Eu tenho uma memória muito vívida, né, do meu processo de leitura desse livro. Eu lembro que eu não estava passando por um bom momento da minha vida. Eu sofria muito bullying na escola nessa época, tipo, bullying de eu ser agredido na escola. E eu ir parar na diretoria, pra vocês terem noção, então eu lembro muito mesmo dessa fase. E assim, Anjos e Demônios, ele era um livro imenso, eu demorei 3 meses pra ler ele. Era o meu conforto diário na escola, porque eu não me misturava com as outras pessoas. Eu só me misturava com um amigo que eu tinha e que continua sendo meu melhor amigo hoje em dia, que é o João. Inclusive o João já trabalhou comigo na Piticas. E eu lembro muito bem de quando eu ficava sentado na escadaria da escola. A gente ficava lendo, né? Porque ele também lia bastante. Então a gente ficava sentado na escadaria e lendo. E inclusive eu lembro muito bem de quando eu tava na arquibancada da quadra, que, enfim, era aula de educação física. E eu tava sentado lendo. E foi um momento que um professor chegou e perguntou se tava tudo bem. Então, as memórias que eu vou ter desse livro, da leitura, do processo de leitura desse livro, elas vão... assim, não é nem que eu vá conseguir apagar da minha mente. Então, obrigatoriamente, eu sempre vou me lembrar, né, do processo de leitura de Anjos e Demônios, do Dan Brown. Agora a gente vai pra mais um livro que me fez, assim, perder o chão completamente, que me fez surtar nas redes sociais, que me fez chorar no Instagram, que foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Flores para Algernon, ele tá caminhando, isso se ele não já é um clássico da ficção científica. Ele é um livro mais antiguinho mesmo, ele já tem filme, mas ele também é uma produção bem antiga. E Flores para Algernon, ele vai contar a história do Charlie, que ele é um rapaz que tem deficiência intelectual grave, e o Charlie, ele vai passar por esse experimento, né, pra ele se tornar mais inteligente. Mas eu chorei tanto com esse livro, gente, tanto, porque ele não é simplesmente um livro de um rapaz que vai ficar mais inteligente. Ele é um livro de uma pessoa que, naquela época, né, que era mais ou menos a década de 60, não tinha compreensão nenhuma do mundo. Então, assim, ele sofria muito com bullying. Ele não entendia isso logo no começo, mas depois o resultado da cirurgia que transformou ele em uma pessoa mais inteligente começou a fazer efeito, né, começou a aparecer esses resultados, ele começou a enxergar o mundo ao redor dele, ele começou a ver como as pessoas eram cruéis com ele. Então esse foi um livro que eu li me vendo muito no personagem. Eu nunca tinha lido alguma coisa que me fizesse sentir na pele do personagem dessa forma. Com certeza, até agora, é a melhor leitura que eu fiz nesse ano de 2020 e que eu fico muito feliz por eu ter dado uma chance pra esse livro, porque ele é incrível. Ele é um exercício incrível de empatia, é uma forma muito interessante de você enxergar o mundo pelos olhos de uma pessoa que sofre diariamente por ser quem ela é. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler Flores para Algernon, fica aqui uma super recomendação. Eu sou muito apaixonado por essa história. E o último livro que eu tenho pra citar aqui, ele foi um surto, porque assim, eu conheci o Booktube, se eu não me engano, através do Bruno Miranda, o Bubarim, e ele tinha o canal Minha Estante aqui no Booktube. E eu lembro que ele indicava muitos livros, né? Toda semana era um livro diferente que ele indicava. E eu lembro do surto que foi a época de Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Eu fiquei com muita vontade de ler Feita de Fumaça e Osso naquela época, mas como eu falei pra vocês, livros não eram prioridades aqui em casa e eu não encontrava esses livros na biblioteca, então era impossível de eu conseguir ler ele. Naquela época eu não sabia que a pirataria existia, ou se eu sabia, eu detestava ler em PDF, porque eu detesto ler em PDF até hoje. E esse livro, ele tá aqui nessa lista, porque ele foi um livro que ele me deixou numa hype quando eu conheci o Booktube, que foi ali mais ou menos em 2012, 2013, e ele foi o primeiro livro também que eu recebi, assim, na minha vida de um inscrito. Então, eu fiquei muito feliz em receber esse livro, eu fiquei muito feliz durante a leitura dele também. Foi tipo um sonho que se tornou realidade, sabe? Hoje em dia é super difícil de você encontrar esse livro, ele não é mais publicado. Então saibam vocês que a trilogia de Feita de Fumaça e Osso é extremamente importante pra mim e me faz ter muitas lembranças dessa época de começo de Booktube, de quando eu conheci o Booktube. Bom, gente, então é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que ele tenha ficado um vídeo sucinto, espero que tenha ficado uma coisa assim legal, interessante de ver, porque
eu me atrapalhei muito pra gravar ele. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no joinha caso você ainda não tenha clicado. Eu pedi lá no começo, mas eu sei que muita gente não clica porque parece que o dedo vai cair. Caso você ainda não seja inscrito e tenha esperado esse vídeo chegar até o final pra você saber se você gosta ou não do meu conteúdo, já se inscreve caso você tenha gostado, pra você me ver aqui toda semana. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo caso vocês queiram me seguir em alguma delas, é tudo @café com Dan. Caso você queira adquirir um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, utilizem o meu link que tá aqui no box de descrição, beleza? Eu vou deixar também fixado no primeiro comentário. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!